Hey galera, Jason aqui começando mais um episódio do ASMI analisando sinopse de mangás dos inscritos, nosso podcast semanal aqui, onde eu comento e troco aquela ideia com vocês sobre as ideias de mangás enviadas por vocês lá no meu e-mail. Se você tem vontade de ter a sua sinopse do seu mangá aí analisada aqui nesse podcast, dá uma conferida na descrição desse episódio, que lá tem um vídeo no YouTube onde você vai aprender não somente a fazer a sua sinopse do jeito certo, mas também enviar para mim aqui. E se você não pode esperar o tempo que leva, costuma demorar para conseguir analisar, afinal de contas a nossa lista ela é extensa aqui, nossa fila de espera, você pode se tornar membro do canal do YouTube, que me ajuda demais a continuar com esse trabalho aqui, ajudando autores mangakas aí a conseguirem, né, fazer o seu mangá, tornar esse sonho realidade. Se tornando membro, você me ajuda a continuar com esse trabalho aqui na internet. E também tem a sua sinopse analisada mais rápido. Você pode dar uma furada aí na fila para poder ter a sua sinopse analisada antes. A primeira sinopse que a gente analisa em cada um dos episódios aqui é uma sinopse de membro. Então dá uma conferida. Se você está no YouTube, já é aqui embaixo na opção Seja Membro. Se você está em outra plataforma, entra lá no YouTube e vai no Seja Membro, que você pode ter a sua ideia analisada aqui mais rápido. Bora começar aqui sem mais delongas. O nome do nosso primeiro mangá é Vinha Sangrenta. E aí, dois pontos, A Queda de Vlad, o Empalador. Então tem até um subtítulo aqui, o nosso mangá. Nesta noite, a pedido da igreja e do líder do governo otomano, eu e o general Leon estaremos a caminho do castelo do conde Vlad Dracuela III, após a notícia de seu massacre. Ficou parecendo que ele foi massacrado, e não que ele promoveu um massacre. Para impedir que Vlad use os corpos mortos como sacrifício e venda sua alma em troca de poder para libertar um grande mal sobre o nosso mundo, com o objetivo de destruir e governar esse mundo. Devemos entrar e prendê-lo antes que seja tarde demais. Vlad estará perto de se tornar um demônio e seu castelo talvez esteja cheio de servos para o defender. Então, se isso chegar a acontecer, teremos que tomar certas medidas. Assinado Scarlett Abraham. E aí aqui temos, né, o PS do autor aqui, né, algumas observações do autor. Eu estou fazendo isso para um jogo estilo Castlevania, então eu já tenho o curso da história. Eu não sei o que é, então eu já tenho o curso da história feita, não deve ser muito longa. Pela sinopse dá pra ver. A protagonista Scarlett foi um pouco baseada no Abraham Van Helsing, daí o nome dela. Ok, seria, né, uma garota Scarlett, geralmente é nome feminino mesmo. Enfim, gostei da ideia. Não sei se no Castlevania tem essa relação já realmente de trazer o Vlad, o Empalador, né, o personagem histórico, se tornando o Conde Drácula, né? Para quem não sabe, o Conde Drácula, né, o primeiro vampiro aí da mitologia criado e tal, né, escrito pelo Bram Stoker, ele foi inspirado no Vlad o Empalador, que era... Ele era imperador ou era só rei? Eu não sei agora se era considerado imperador ou rei de... Caramba, como que era? Não chegava a ser Transilvânia, quer dizer, na Transilvânia, mas se não me engano a Transilvânia é uma região desse reinado, mas era outro nome do lugar. Não lembro o nome, não vou pesquisar agora, porque senão vai estendendo aqui o nosso episódio. De qualquer modo, então, o que o nosso autor ele quis fazer aqui foi juntar realmente essas duas histórias, né? A parte mitológica com a parte histórica real, onde você pega o Vlad mesmo, e ele era conhecido, né, por empalar muitas pessoas, por ser mega sanguinário, mega violento e psicótico, psicopata praticamente, né? E aí até por conta disso que o Bram Stoker ele se inspirou nesse personagem para construir o primeiro vampiro, né, da história e tal. Então pegar isso e a parte histórica e em um determinado momento vir para a parte mística, eu acho que fica muito legal. E uma história focada nesse lance, tipo, muito direto, né? Com essa missão muito objetiva de, ok, ele vai realizar esse ritual, sei lá, essa noite, ou amanhã à noite, ou alguma coisa assim, e a gente tem que ir lá e impedir. Esse é um modelo ótimo para quando você vai fazer um one shot ou alguma coisa assim. Minha gata vomitou na minha cama. Ah, legal, cara. Sorte que ela tá de costas, senão vocês iam estar vendo essa cena.
Eu vou ter que ali limpar e aí a gente continua aqui a gravação. Mas pelo barulho eu tenho quase certeza que ela vomitou na minha cama. Ela vai vomitar de novo. Ok, problema resolvido. Essa aqui já é outra, não é a que vomitou. Enfim, voltando aqui. Esse modelo, quando você tem uma história que ela tem uma missão muito clara, muito objetiva, né, direto ao ponto, é o modelo perfeito para quando você vai fazer um one shot. Porque, como eu disse, você não tem todo aquele tempo para poder fazer uma introdução longa, uma contextualização muito gigante, um desenvolvimento muito grande dos personagens e tal, onde ele vai passar por vários arcos e tal, porque você tem um número reduzido, né? Claro que o autor falou aqui que ele estava imaginando um jogo ou algo assim, independente, né? Imagino que também, mesmo sendo um jogo, seria um jogo mais curto, né? Também mais objetivo, mais direto ao ponto. Funciona por um one shot, funciona por um one shot de mangá, funciona... ouvi barulho de novo, mas agora é minha outra gata comendo ração. Eu achei que já que eu vou vomitar na outra roupa de cama. Você tá bem? Então funciona de um modo geral quando você quer fazer essa história mais curta, né? Porque, beleza, você consegue ali, a partir de uma descrição dessa missão que eles vão fazer, já apresentar ali o vilão, a situação e o mundo, o contexto envolvido, e no máximo você faz um pequeno desenvolvimento e trabalho de reconhecimento dos personagens à medida que a própria história avança, né? Que a missão avança. Então vamos supor que você comece ali com, sei lá, 3 personagens, por exemplo, a fazer essa invasão desse castelo, né? Scarlet mais 2 personagens. Então eles têm várias coisas que eles vão ter que fazer ali e enquanto eles vão montando esse plano e executando esse plano, você consegue desenvolver e trabalhar alguns desses personagens. Vamos supor que eles comecem essa invasão de um jeito mais silencioso, né? De um jeito ali que não vai despertar tanta atenção ainda. Então um desses personagens pode ser um desses personagens que é mais furtivo e tal, e que vai traçar esse plano mais assim, enquanto um outro personagem pode ser o cara mais da porrada ou algo que quer chegar lá e já derrotar todo o exército do Vlad e tal, alguma coisa assim. E aí pode ter os dois discutindo. E aí nessa discussão é onde a gente às vezes abre espaço para, por exemplo, trabalhar o contexto maior da história, né? Inserir a história dentro de um contexto maior sem a gente precisar abrir muito a história gastando mais páginas. Como que a gente faz isso? Um jeito ótimo é, vamos lá, os personagens estão discutindo. Ele está falando sobre o plano de entrar ali de maneira, né, mais na surdina e tal, ali, enquanto o outro quer chegar arregaçando. E aí ele pode falar, lembra da outra vez? A gente chegou arregaçando, e aí isso avisou o líder lá, e o líder acabou fugindo e tal, a gente não conseguiu pegar ele porque a gente seguiu o seu plano. Então vamos tentar mais na encolha agora para poder dar certo, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu da outra vez. Então com uma fala ali, um pequeno diálogo que você gasta 2, 3 quadros, você já contextualiza que um personagem ele é mais focado em realmente ir lá e ir na porrada e tal, enquanto o outro é mais furtivo, e que eles já fizeram outras missões juntos e que essas missões já falharam por conta desse cara ser mais cabeça dura e querer fazer as coisas desse jeito e tal, né? Então assim, você contextualiza muito mais o mundo sem precisar abrir. Muitas vezes, para o autor, né, principalmente o autor iniciante, para tentar fazer esse mundo maior e tal, e falar assim, pô, eu criei todo um mundo aqui e eu quero apresentar, ele vai jogando coisas na história, às vezes narrativas, narrações e tal, né, ali, que não fazem muito sentido para a história que está sendo contada. E uma maneira que eu particularmente acho muito boa é você fazer assim, colocando pequenas inserções dentro dos diálogos dos personagens, das interações com eles e tal, e aí você consegue entender que teve um passado, que teve outras situações, que o mundo é maior e tal, só que de uma maneira que não interfira na narrativa que está sendo contada, principalmente quando ela é muito objetiva, que nem essa aqui, onde não dá muito espaço para você ficar querendo contar outras narrativas paralelas e coisa do tipo, né? Então, à medida que a história fosse avançando, você conseguiria ir desenvolvendo esses personagens. E aí, novamente, seria interessante se tivesse essa questão também de amadurecimento, de arco de personagem mesmo dentro de uma história mais objetiva. Então, vamos supor que a Scarlet teve ali... vamos supor que ela seja a personagem que é mais porradeira e tal, e que quer fazer as coisas mais do jeito dela, mais cabeça dura. E aí, o plano é fazer as coisas mais na surdina, só que por ela ser desse jeito, ela acaba colocando o plano um pouco em falha, o que faz com que os amigos se voltem um pouco contra ela, e aí ela tenha meio que voltar atrás e tal, e corrigir o erro que ela fez. Então,
Você cria uma questão de arco de personagem, de aprendizado para personagem principal ali, para você ter esse elemento de desenvolvimento da personagem. Só que como é uma história mais objetiva e mais curta, você não vai conseguir trabalhar isso desde o zero até o final desse arco, né, completo. Então, você não vai mostrar necessariamente ela ferrando com tudo no passado e tentando se superar agora. Você pode colocar num elemento de fala de um personagem, por exemplo, que ela já ferrou com tudo no passado, e aí ela prometendo que agora vai ser diferente, ou não, ou aceitando aquilo, só que não muito de bom grado, a ponto de que ela vai cometer o mesmo erro de novo, e aí ela vai ter que sim, como fala, se superar, enfim, vai ter que se corrigir por esse erro que ela cometeu, e aí já dentro dessa história mesmo. É um jeito que dá pra você encaixar um arco completo de personagem dentro de uma história mais curta. Mas fora isso, eu gostei muito da ideia e acho que fica muito legal, principalmente para uma história curta. Mesmo que a ideia seja um jogo, eu aconselharia também a fazer um mangá. Eu sei que o autor dessa história aqui, ele tá inscrito, né? Ele é aluno do Jornada do Mangaka BR, então, cara, isso aqui, o Jornada do Mangaka BR, para quem tá caindo aqui nesse episódio de paraquedas, ele é o meu curso de criação, produção e publicação de um mangá. Então ele pega realmente desde o zero, ali, desde a ideia, e vai trabalhando com você como construir todas as etapas para você fazer a construção, a produção do seu mangá, até realmente ter ele publicado e pronto. E o objetivo geral ali é você conseguir fazer uma história, né? Pegar desde a primeira aula do curso e sair na última aula do curso com o seu mangá pronto. Claro que se você quer fazer uma série muito extensa e tal, né? Tipo, não tem como no período do curso você fazer essa série, mas tem como fazer um one shot mais curto. E a proposta é exatamente você fazer uma história do começo até o final para pegar a experiência de tudo, desde da criação, da ideia, de criação de personagem, produção, etc., até publicação, ter a experiência completa de fazer um mangá. Essa história aqui é uma história excelente para começar isso, para fazer um mangá do começo até o fim dentro de umas 30, 35 páginas ali. Então, aconselho muito pro autor desse mangá aqui, que pega essa ideia, cara. Espero que essa análise tenha ajudado aqui também de alguma forma. Pega essa ideia, vai acompanhando o curso e fazendo etapa a etapa ali conforme as aulas e tal, que vai ser muito legal. Você vai ter esse mangá aí, quando você chegar no final das aulas ali, ter esse mangá pronto ali. E se você se empolgou também com essa ideia de ir acompanhando ali e fazendo o seu mangá e tal, acompanhando as aulas, o link tá aqui na descrição para você conhecer mais do Jornada do Mangaka BR e de repente fazer a sua inscrição e ser meu aluno. Vou adorar te ver lá. O título da nossa próxima história aqui é Reinício. Faz 9 dias que Alan, um garoto de 13 anos e fã de Undertale, não sei o que é Undertale, tem tido o mesmo sonho. Undertale que é uma banda? Um anime, alguma coisa assim? Eu acho que vai ser importante essa informação aqui. Undertale é um jogo? Aparentemente é um joguinho. Undertale é um RPG eletrônico criado pelo desenvolvedor independente, blá blá blá. Esse jogador pode controlar uma criança humana que caiu em uma caverna, uma região grande e isolada sob a superfície da Terra, separada por uma barreira mágica. Ok. Certo. Fã de Undertale tem tido o mesmo sonho. Deitado em cama de flores douradas, em uma cama de flores douradas, imagina, preso em um buraco com uma longa queda. Um lugar extremamente familiar. Acreditando estar em seus sonhos, o garoto decide tentar explorar tudo aquilo que este mundo tem a oferecer. Ele não está deitado em uma cama de flores, ele não está preso em oferecer, como uma forma de fugir de sua realidade. Mas será que isso foi a melhor decisão? Aí ele fala que esse universo é uma fancomic de Undertale. Ok. Tá, enfim. Entendi ali a referência e tal, e que Undertale é importante porque vai ser meio que uma fanfic, né, e tal, ali. Mas, pra análise aqui, eu acho que não seria necessário. A dúvida aqui que eu tenho é que fala, tipo, ele tá preso, mas ele vai tentar explorar tudo ali. Imagino que talvez seja caindo pelo buraco, alguma coisa assim. E a partir daí não tem muita informação ou muita coisa que a gente possa trabalhar. Então, toda vez que isso acontece, a gente volta às origens da criação de qualquer história e tal, né? Que é você pensar quem é o nosso personagem,
qual o objetivo dele, quais são os problemas que ele trata, que ele tem, que ele possui ali e que ele precisa resolver ao longo da história que a gente vai contar. Com isso, qual é o objetivo da história que a gente vai contar e quais são os desafios que esse personagem vai enfrentar para completar esse objetivo. Quando fala ali que, beleza, ele decide explorar tudo aquilo e tal, ver o que esse mundo tem a oferecer, é uma coisa muito ampla, que não parece um objetivo de verdade. Então você, talvez para poder trabalhar esse objetivo amplo, você teria que colocar algum histórico de depressão, algo assim, porque até fala, né, como uma forma de fugir de sua realidade. Então talvez a realidade dele precisa ser apresentada pra gente, ou do contrário, usar a realidade dele como uma espécie de plot twist na história. Vamos lá, vamos colocar aqui em ordem esses pensamentos que eu tô tendo aqui. Vamos lá. A gente teria que, o personagem, pra gente fazer uma construção nesse sentido de, eu quero fazer um personagem que o objetivo dele é explorar um mundo novo e meio que curtir tudo que aquele mundo tem a oferecer. Automaticamente, para eu ter um objetivo como esse na história, né, é um objetivo que não tem muito como você dizer que ele está concluído, sabe? Você não tem como uma hora chegar, né, não é como se fosse num jogo onde você vai ver o mapa está 100% explorado, né? Então você não tem muito essa questão, apesar de que você até poderia, como uma forma narrativa, eu abrindo uma parênteses aqui, depois não vou conseguir completar toda a ideia, porque eu vou pensando uma coisa e criando outra e desembolando, mas vamos lá, vamos tentar. Até teria como na história você ir colocando uma espécie de mapinha e uma porcentagem do que ele explorou e fez dentro daquela história para meio que dar um senso de direcionamento para a história, tipo, ele tá seguindo para um objetivo. E aí quando chegar no 100% acontecer alguma coisa ou ter alguma conclusão na história pra gente ter esse senso de propósito. Seria um jeito de você enganar, né, a partir da narrativa da mídia que você tá contando essa história, que é o mangá, você criar um modelo de objetivo concreto num objetivo amplo, né? Então, tipo, ok, o objetivo dele é amplo. Tecnicamente, a gente traz para o nosso mundo falar, eu quero chegar nessa cidade e explorar o máximo que essa cidade tem a oferecer. Não existe um ponto onde você fala, acho que eu já explorei tudo que essa cidade tem a oferecer. Sempre tem alguma coisa a mais. Sempre tem alguma coisa que você não fez ou algo assim, tipo, é um negócio muito aberto. Então, um jeito seria realmente você pegar esse negócio de jogo e de vez em quando, tipo, ele vai fazendo umas coisas, você vai dando uns time skip, etc, e mostrando, 35% completo, 50% completo e tal. Seria até uma brincadeira com a narrativa da história. Ok, fecha parênteses. Então, é um objetivo bem amplo ali e que não parece um objetivo muito pessoal para aquele personagem. Vamos comparar aqui com história clássica de vingança. Tive meus pais mortos e agora eu quero me vingar de quem matou eles. Você consegue entender que esse objetivo do personagem é muito importante para aquele personagem. Porque, qualquer pessoa que tem os pais mortos quer justiça, quer alguma coisa desse tipo, quer ver a pessoa que matou ou morta ou presa ou algo assim, enfim. Existe esse sentimento e ele é intrínseco a quase qualquer pessoa que passa por uma situação trágica como essa. Então você consegue entender ali, né? E quando você coloca objetivos mais abertos assim, e por serem mais abertos, por não parecerem tão pessoais ao personagem, automaticamente a história ela perde um pouco de senso de urgência. Aquele senso de o personagem tem que fazer isso e tal. Você perde vários pontos narrativos ali da história, da trama, de desenvolvimento, de arco dramático e tal, quando você não tem um objetivo que ele é difícil de ser realizado e que tem essa vontade muito intrínseca do personagem em realizar ele. Então, novamente, quero me vingar dessa pessoa que matou meus pais, só que, não sei se isso é certo, não sei se isso é errado, em alguns determinados momentos eu vou achar que não vale a pena e tal, outros momentos eu vou sacrificar certas coisas para seguir cegamente esse objetivo. Então você já consegue imaginar várias viradas de tramas, coisas que acontecem, eventos ali que vão causar essa reação emocional e que vão deixar a trama mais dinâmica. Quando você tem um objetivo que é tipo, eu quero curtir a vida, sabe? Você perde um pouco dessa dificuldade. Você fala assim, é um objetivo tão não importante ou não urgente que se acontece alguma coisa que atrapalha esse objetivo, não parece muito importante. Desistir desse objetivo não parece tão crucial. Ou se manter fiel a ele também não parece tão crucial ou importante. Tudo fica meio ali mais reto, mais retilíneo. Então não tem, como eu disse, essas curvas dramáticas que fazem a história ficar mais emocionante. Porém, aí entra o que eu falo. Um jeito de trabalhar isso seria você realmente apresentar um histórico depressivo para esse personagem,
como posso dizer, uma realidade muito dura de ser enfrentada, a ponto que ele fala, eu quero aproveitar aqui porque eu não quero estar na minha vida lá. Então, se isso aqui é um sonho, não sei o que é isso aqui, mas eu quero aproveitar isso porque eu não quero estar na minha vida real. E aí, agora voltando lá pro início, né? Bati aqui no microfone, tem que tomar cuidado que ele tá com mau contato. Daqui a pouco ele para de funcionar e aí eu perco o vídeo de novo, que nem aconteceu no vídeo anterior que eu gravei inteiro, 50 minutos de vídeo e perdi o áudio. Eu fiquei aquele vídeo passado reclamando reclamando o vídeo inteiro disso, né? O episódio inteiro disso e agora eu vou continuar reclamando. Enfim, voltando lá. Então, beleza, você poderia apresentar isso previamente para que o leitor já se sentisse ali dentro da pele do protagonista e tivesse esse desejo de explorar junto com ele, comprasse essa decisão como tipo, ok, por mais aberto e amplo que seja esse objetivo desse personagem, eu consigo entender o quão importante isso é pra ele, porque eu consigo ver o quão desgraçada é a realidade dele, pra ele ter esse objetivo que por mais amplo e às vezes até parecendo bobo que seja, pra aquele personagem, pra aquela realidade faz muito sentido e é sim muito importante. Então, tudo depende de como você contextualiza isso pro leitor entender e captar e, né, comprar a ideia ali pra poder engajar com a história. Ok. Só que, a partir do momento que você faz isso, você tem você precisa criar um objetivo para essa história no sentido de, tá, ele tem uma realidade muito desgraçada, ele tem esse objetivo de viver ali, o que acontece no final dessa história para que a gente justifique essa história que está sendo contada. E aí sempre aquele negócio que eu falo, porque você está contando a história que você está contando. Então, no final ele vai tentar achar alguma esperança para poder viver na realidade. No final ele vai descobrir que aquilo não é só um sonho que ele pode decidir ficar ali. Enfim, alguma coisa que justifica aquela história que a gente está contando e que não seja só tipo, terminou e ponto, acabou. Não teve um algo, né? A história geralmente, qualquer história, a tendência dela é ir para um clímax. É caminhar ali, né? Você tem uma introdução, aí você tem uma apresentação de conflitos, desafios que vai caminhando ela para um clímax, que é um momento onde tudo culmina, onde as pontas soltas são amarradas, onde os mistérios são revelados, onde, sei lá, se é uma história de luta, de ação e tal, os combates ali principais são realizados, para poder ter um desfecho que fecha e todo o tema central da história que foi trabalhada. Esse é o jeito para você, teoricamente, trabalhar uma história bem, né? Então, se você mostra que o personagem tem uma realidade horrível e aí, por conta dessa realidade horrível, ele vê num sonho a oportunidade de viver uma vida boa, o que vai ter nesse clímax e o que vai ter nesse final para justificar e amarrar toda aquela história que a gente contou? Aí vamos lá, uma outra ideia que eu tive aqui, que foi o que eu falei lá antes. Você usar a realidade do personagem como uma espécie de plot twist para a história estar sendo contada. Então você não fala que aquilo é um sonho ou o que é aquilo exatamente. Você mostra o personagem acordando ali e tendo uma energia e uma animação, né, uma alegria até exageradamente grande em estar fazendo tudo aquilo, em estar vivendo tudo aquilo e tal, e sempre muito disposto a curtir e aproveitar tudo. Então você começa jogando um personagem que até parece assim exagerado para o modelo do que seria uma pessoa real, para aquele universo, para aquele contexto, jogando algumas pistas de certas coisas ali que seria o nosso plot twist, né? Nenhum plot twist ele pode ser simplesmente jogado na sua cara do nada. Ele tem que compor com as coisas que foram apresentadas antes e pistas têm que ser colocadas antes. Que nem uma história de mistério ou de suspense, né? O alvo ali final do mistério a ser revelado, ele tem que estar presente ao redor de toda a história. Então, um plot twist funciona exatamente da mesma forma. Posso fazer um vídeo falando só sobre plot twist, inclusive se vocês quiserem, comentem aqui. Já fiz sobre Deus Ex Machina e Foreshadowing, ou a Arma de Chekhov. Também tem aula no Jornada do Manga KBR falando sobre isso. Enfim, e aí você ir trabalhando isso, só que a história automaticamente tem que ser um pouco mais curta, porque eu não sei se esse personagem que chega a ser exagerado e tal, e que não parece muito crível, ele consegue manter o leitor engajado por muito tempo, então talvez o mistério teria que ser muito bem apresentado, ou alguma ideia de trama teria que ser muito bem apresentada para que justificasse o leitor continuar engajado com essa história até chegar no plot twist, né? Que seria o final, por exemplo, descobrir que aquele personagem está aproveitando daquilo e está sendo animado, está sendo daquele jeito, porque no mundo real ali, sei lá, ele está em coma e aquilo é um sonho e ele está em coma porque ele foi espancado pelo pai. Realidade horrível e, sei lá, termina com a história ele morrendo, mas você entende que como uma mensagem positiva, entre aspas, você entende que
na morte ele vai voltar para aquele mundo. De repente pode até ter realmente uma cena onde você esse personagem ele acorda de alguma forma ou algo assim, né? E aí você percebe esse desespero dele em acordar em qualquer coisa que seja referente a voltar para onde ele estava antes, e isso pode ser trabalhado ao longo da história como esse mistério, né? De ele voltar para a realidade, qualquer coisa que remeta à realidade dele, ao mundo dele ou algo assim. A história pode começar como uma espécie de isekai, só que com um personagem que está muito animado com tudo aquilo e que não liga muito para os perigos, para os riscos, para as coisas assim, de maneira que ele realmente parece um personagem não crível, só que toda vez que citam o mundo dele ou que faz alguma coisa assim, esse personagem fica mais receoso, mais sombrio, e à medida que a história vai avançando, esse lance da realidade dele ou de levar ele para a realidade dele vai se tornando mais perto e o personagem vai ficando mais desesperado, a ponto de que em algum determinado momento a realidade é revelada, e aí essa realidade horrível, qualquer pessoa iria concordar que é uma realidade horrível, e aí aparece a realidade, é revelada pra gente a realidade, o personagem morre, e aí na cena seguinte mostra de repente ele voltando para aquele mundo ou algo assim. Então seria um final feliz, mesmo sendo um final trágico, aquele final meio agridoce ali, que você não consegue captar direito se é um final feliz ou triste, porque a realidade é muito triste. Entretanto, aquele sonho ali, aquela ilusão, ela é muito feliz, e você entende porque que o personagem estava querendo aproveitar aquilo ao máximo possível. Eu acho que esse seria um modelo excelente para trabalhar essa história, porque você manteria essa questão do objetivo amplo ali, bem na parte de mistério também. Você conseguiria manter esse objetivo como algo muito importante para o personagem, apesar do leitor não perceber isso logo de cara, mas o personagem pode dizer e reiterar isso, a ponto de ficar gerando essa dissonância de tipo, não faz sentido o que esse personagem está falando, não faz sentido a forma que esse personagem está agindo. Só que aí entra o que eu disse, se você vai causar essa dissonância muito forte no leitor logo de cara, ele pode achar que você só não sabe o que está fazendo, que o roteiro tá ruim ali, que o autor não faz ideia do que está fazendo, e o personagem está inconstante, inconsistente, que a história não faz sentido. E aí por isso que é importante colocar os elementos de mistério que vão deixar ele engajado pensando, não, tem algo errado aí, e não é algo errado por parte do roteiro ou do autor, é algo errado dentro da história, dentro do universo da história que está sendo contado. E isso é perfeito para gerar esse engajamento, para o leitor continuar curioso ali e acompanhando a história, mesmo que nada pareça fazer sentido. Eu acabei esquecendo de avisar, mas eu tô lendo sinopses aqui de março de 2023. Então, se a sinopse foi enviada ali por volta de março de 2023, tem chance dela aparecer aqui nesse episódio ou nos próximos. Se ela foi enviada certinho no meu e-mail e tal, né? Seguindo o processo certinho. Porque tem algumas pessoas que enviaram no Instagram, que envia no Gmail, outros lugares assim. E eu sempre tento deixar o mais claro possível que é aqui. Que, né, no meu e-mail contato@instintomangaka.com, para você enviar sua sinopse para ela aparecer. Ou, se você for membro, ali comentando na área assinatura, né, na aba assinatura do canal do YouTube, no post sinopse dos membros. Vamos para a nossa próxima sinopse. O nome dela é Ginga no Tabi. O ano era 3003. Tudo começou no planeta chamado Nibiru. Nibiru, sei lá, Nibiru. Que ele tá pegando Nibiru e é verdade, ele tá pegando Nibiru e só mudou ali o negócio. É um planeta parecido com o planeta Terra. A raça que viviam nesse planeta, repetindo 20 vezes a mesma palavra, se chamavam Lius. Neber Anubis Watanabe, trabalha em uma organização chamada Alph 1.2.4. Todos da raça Lius, ou seja, todo mundo do planeta, né? A raça que vem nesse planeta, começam a treinar com 3 anos de idade. Se passaram-se 15 anos, o planeta do Neber foi atacado por uma raça alienígena chamada Tekdror. Tá, ficou um pouco confuso. Neber e seus amigos fugiram do planeta. E a sinopse termina aí. Tá. Faltou dar uma organizada aqui na ideia como um todo e tal, numa polida na escrita, pra eu conseguir entender um pouco melhor. Mas vamos lá, vamos tentar organizar isso aqui. Então você tem o Neber, ele é um personagem ali que trabalha numa organização, não falou o que essa organização faz. Então não sei qual que é a importância dele trabalhar nessa organização, mas beleza. Todo mundo começa a treinar com 3 anos de idade, e eu acho que é pra querer dizer que é uma raça de guerreiros e tal, alguma coisa assim, justificar os combates da história. Porque depois não tem muito desenvolvimento disso. Então, como eu disse, é isso que eu falei que tá meio confuso, porque começa apresentando o Neber como alguém que já trabalha. Aí fala que todo mundo começa a treinar com 3 anos e que se passam 15 anos.
Só que é o que ele tá querendo dizer, por isso que eu falei que faltou um polimento ali de trabalhar a sinopse, o que ele tá querendo dizer é que, beleza, todo mundo nessa raça começa a treinar com 3 anos, inclusive o Neber, e aí quando ele faz 15 anos, aparentemente ele já pode trabalhar nessa organização, e enquanto ele está trabalhando nessa organização, que é depois desse tempo, depois que ele já passou pelo período de treinamento dele ou algo assim, essa raça alienígena Tech-Droid ataca o planeta e o Neber foge. A partir daí a gente, né, tem um papel em branco aí para poder desenvolver e pensar essa história. Como sempre, quando acontece um caso assim onde eu só tenho uma espécie de introdução ao universo daquela história, a gente brinca com as possibilidades e com o que dá para fazer com essa história aqui, voltando a o que eu sempre falo, que é qual que é o nosso mapa da criação de mangá. O mapa da criação de mangá é pegar as suas ideias, analisar as ideias que fazem sentido ali, que se complementam uma a outra, ou seja, que podem fazer parte da mesma história, e a partir disso bolar um roteiro. Quando a gente está fazendo um roteiro, é onde a gente se foca no começo, meio e fim da nossa história, né? Onde a gente linka os eventos, que são aquelas ideias que a gente anotou antes, linka esses eventos de uma maneira onde a gente consiga traçar um padrão de causa e consequência. Então vamos lá. Neber, ele trabalha nessa agência e beleza. Ele teve treinamento de 3 anos de idade porque todo mundo teve. Essa informação ela acaba sendo não servindo muito dentro da sinopse, mas ok. Beleza. Neber tá nessa agência, e aí talvez essa agência possa ser uma agência policial, alguma coisa do tipo, alguma força de segurança, a ponto de que a raça alienígena ataca o planeta e o Neber meio que pode tentar ajudar, ou alguma coisa assim, mas no final das contas, sei lá, o planeta é todo destruído, ou tomado, ou algo do tipo, e o Neber acaba fugindo. E aí, beleza. A partir daí a gente, né, começa a trabalhar. Essa foi uma causa. Os Tech-Droids invadiram o planeta por objetivo X. E aí cabe ao autor criar o objetivo. Eles quiseram destruir o planeta para pegar recurso ou algo do tipo, ou sei lá, por qualquer outro motivo, para não competir pelos recursos daquele mesmo sistema. Eles quiseram tomar o planeta para eles, para pegar os recursos, ou para usar alguma coisa, ou algo assim. Enfim, aí cabe ao autor criar a motivação dos vilões da história e, preferencialmente, criar meio que alguma figura ali dentro dos Tech-Droid que vai ser o vilão principal, digamos assim. Porque a gente precisa meio que se identificar, ou mesmo se for para odiar, no caso de um vilão, odiar uma figura ali específica que vai representar aquilo ali. Pode ser mais de uma e tal, mas ter ali alguns personagens que vão ser a representação do que os Tech-Droids acreditam, do que são os objetivos e tudo mais, para você poder ter essa contextualização de quem são os vilões. Certo. A partir daí, então, essa foi a causa, a consequência é que o Neber precisou fugir, e agora o Neber cria-se um objetivo, que é uma das partes que eu falo que é mais importante na criação da história, que é criar o objetivo do nosso personagem principal para tornar ele num protagonista da nossa história, né? Que é aquele personagem que ele está em busca de alguma coisa e ele vai agir proativamente para conseguir aquela coisa que ele está buscando. No caso aqui, dá para imaginar facilmente que poderia ser o Neber retomar o planeta dele, expulsar os Tech-Droids do planeta dele, ou se o planeta dele for destruído, sei lá, destruir os Tech-Droids também. Mas vamos com um modelo mais simples e que precise de menos etapas para a história ser concluída. Afinal de contas, eu sempre tento aqui encurtar mais as histórias para que vocês consigam fazer elas do começo até o final. Então, o modelo mais curto aqui seria o quê? Ele expulsar os caras do planeta. Porque ter que caçar os caras no espaço, localizar, e aí destruir, e aí pensar todo esse lance. Tem outras células, o que é destruir esses Tech-Droids? Eles estão em vários planetas, eles estão em um planeta só. O que exatamente é fazer isso? Você tem toda uma questão subjetiva que tem que ser criada ali, e que gira em torno mais de vingança e tal. E aí toda vingança tem sempre, quando você fala de vingança, tem toda uma temática que já precisa ser trabalhada ali também com relação a essa vingança, do desenvolvimento do personagem em relação à vingança e tal. Enquanto retomar o planeta dele e expulsar os inimigos parece aquele objetivo mais nobre, mais direto. Você já sabe a localização, você já sabe o que tem que fazer, tá tudo muito mais simples de ser desenvolvido e mais rápido de ser desenvolvido também dentro da história. Então o Neber foge, quando ele foge ele pode ali buscar um certo grupo de aliados, alguma coisa assim, querer contratar mercenário para ajudar, enfim, alguma coisa, algum plano ele tem que ter para retomar o planeta, porque se ele precisou fugir é porque ele não dava conta. Se ele não dava conta, ele não vai começar a dar conta só porque ele saiu do planeta e voltou, pegou impulso, voltou e agora vai dar conta. Então, alguma coisa ele tem que fazer, que seria o início da história ali, né, o início da trama. O início da história talvez seja o planeta sendo atacado, etc e tal, e ele fugindo. E aí o início da trama, de fato, é ele
criando esse plano para poder voltar e expulsar os Tekdrots. E aí, beleza. Consegue ali, sei lá, alguns aliados, algo assim. Por isso que talvez ele nem precise fugir com amigos e tal. Pode ser um amigo só. E só para ele ter alguém para interagir ali, para a gente poder ter alguns diálogos que vão ajudar a gente a entender as situações e tal, e coisa assim, né? Isso, inclusive, é uma coisa que várias pessoas às vezes não pensam quando vão criar o seu mangá. Pensam só no ponto ali central, tipo, eu quero ter um protagonista e é X e não sei o quê. E não pensam em como que eu vou transmitir as ideias, os pensamentos, a história ali, como que eu vou expor essa história pro leitor. E muitas vezes introduzir isso na forma de outros personagens ali acaba funcionando muito bem. Então, por exemplo, vamos supor, para a gente apresentar o objetivo do Neber, apresentar os planos, apresentar as ideias dele, os pensamentos dele para o leitor, você pode, claro, usar pensamento, mas o pensamento corre o risco de ficar aquela coisa muito mecânica. Pensamento é sempre algo complicado de ser mostrado em história, principalmente se ele for muito recorrente na história. Então, às vezes, você colocou um personagem ali pro Neber conversar e pronto, ele conta, a gente tem que voltar lá e expulsar eles. Aí o cara vai falar, tá, mas a gente não consegue, eles são muito fortes, a gente teve que fugir, a gente precisa talvez de aliados. Ele fala, onde que a gente pode conseguir aliados? E aí eles vão traçando esse plano junto de uma maneira muito mais natural do que às vezes só o personagem, sei lá, numa fogueira triste, olhando e pensando, eu preciso voltar e expulsar eles. Só que eles são muito fortes, então eu preciso de aliados. E aí, como eu disse, às vezes fica um negócio muito não natural para a história. Uma forma de fazer isso quando você tem um personagem só e precisa fazer essa contextualização e tal, é às vezes transformar o seu personagem no narrador da história. Então ele vai narrando as coisas que vão acontecendo e os pensamentos e as ideias dele, e isso fica presente durante quase que a história inteira. Porque aí não fica aquele... Acho que fica um pouco mais natural do que só ficar focando no pensamento. Funciona também, só como eu disse, é mais difícil você fazer isso de uma maneira natural ali, que não pareça que é o roteirista escrevendo os pensamentos do personagem e não realmente uma pessoa pensando ali, que é sempre a ideia, né? Seu personagem ser o mais parecido com uma pessoa real, viva, padrão, tal, possível. Enfim, e aí beleza, ele volta e traça-se o plano, né? E aí ele executa o plano de como ele vai expulsar aqueles caras. E aí, ok, você tem desafios, dificuldades, perdas, etc. E padrão de qualquer história que tenha esse mesmo contexto, né? De invasão de um lugar e conquista de alguma coisa e tal. Então, nesse modelo aqui, seria assim. Então, seria um jeito que eu contaria essa história para fazer ela de uma maneira um pouco mais reduzida. O próprio contexto geral faz com que a gente precise estender um pouco mais. Porque eu acho que seria necessário mostrar pra gente, causar um certo drama, um pouco da vida do Neber, a invasão, a fuga, para mostrar o que o Neber perdeu, o Neber perdeu e tal, como que era a vida ali, pra gente se afeiçoar um pouco ao personagem. A gente precisaria de uma certa jornada dele fora para poder traçar esse plano, né? Não poderia ser algo muito fácil, porque você não justificaria o personagem fugir e voltar sem ter nada acontecendo durante esse período de fuga. Então precisaria ali de um certo espaço de tempo. Você pode até fazer um time skip, né? Tipo, passaram-se 3 meses, 4 meses, passou-se 1 ano, e aí beleza, e aí você consegue não precisar mostrar necessariamente o que o Neber fez ao longo desse 1 ano, só mostrar o resultado de coisa ali que ele fez, mas mostrar ele fazendo uma ou outra coisa, conseguindo um ou outro aliado, traçando esse plano de alguma forma, é sim importante para não ficar aparecendo aquele Deus Ex Machina que ele simplesmente foi e falou: ei galera, quem quer me ajudar a salvar meu planeta? E aí beleza, tipo, tudo aconteceu assim, com essa facilidade, sabe? Quando a gente mostra alguma coisa na história, a gente também ajuda a criar esse senso de que você está participando, que você está entendendo melhor o que está acontecendo, do que quando a gente às vezes só pula ou só conta alguma coisa. Da mesma forma, se você começa a história com ele já fugido e só contar o que aconteceu, funciona caso você precise fazer uma história mais rápida, né? Só que você perde o apelo emocional ali de entender melhor aquele personagem, entender o que ele sacrificou, entender como aquela invasão foi e tal. Se você começa realmente no cotidiano, mostra a invasão, mostra a brutalidade daquilo. Se você começa, por exemplo, com o Neber tendo ali uma família, etc., e aí ele foge sozinho e ele está preocupado com a família, você viu a família, você viu ele nesse processo de ter que deixar a família, sendo obrigado a deixar a família, mas não querendo e tal, você consegue entender, você participa emocionalmente daquela situação, ao contrário de que ele só falar: meu planeta foi invadido
deixei minha família para trás. Ok, você consegue entender a motivação do personagem, mas você não sente a motivação do personagem. Então, são várias das escolhas que a gente acaba fazendo quando tem que fazer uma história, né? Você tem um número limitado de páginas, você fala, eu preciso dessa informação somente, ou eu preciso que o leitor sinta essa parte aqui da história. Se você precisa que o leitor sente, então você conta ela. Se você só precisa da informação para contextualizar, então beleza, você encurta ali, só conta aquela informação e entende que você não vai querer exigir que o leitor sinta alguma coisa ali. Por exemplo, vamos lá, usar um exemplo prático aqui. Se você só contou que ele deixou a família para trás, e aí depois a família dele morre, por exemplo, se você não trabalhou ao longo da história uma importância dessa família, tipo ele ficar reiteradamente falando da família, e a família ter alguns flashbacks e coisas que trabalhem o emocional do leitor pra se importar com a família também, se foi só aquele negócio inicial, tive que deixar minha família pra trás por causa da evasão, e depois a família morre, você fala, pô, sacanagem, a família dele morreu. Agora, se você mostra essa família no começo, se você mostra essa dificuldade de ter que se separar dela, e ao longo da história também ele continua reiteradamente falando e lembrando da família, e aí a família morre, aí você tem um apelo emocional para essa morte dessa família. O que você não pode por exemplo, não construir o apelo emocional e depois querer que ele exista ali. É o lance de plantar e colher. Você não pode plantar uva e querer colher milho, né? Você planta o milho e colhe milho. Ou você não pode não plantar nada e esperar colher alguma coisa. Então, é trabalhar na história de acordo com os objetivos que você tem. E aí, nesse caso aqui, seria o que eu faria. Eu faria talvez, sei lá, uma minissérie, 3, 4 capítulos, para poder dar tempo de a gente sentir e criar esse engajamento emocional com alguns elementos da história para que ela faça mais sentido. Então, sei lá, um capítulo foca na invasão, na fuga até o time skip. Capítulo 2 começa já com o time skip, ou com... já pode ser o time skip e meio que numa missão final ali para conseguir o grupo e voltar pro planeta. E aí, beleza, termina com ele já conseguindo começar a invasão. Aí, capítulo 3, a invasão numa decorrência maior ali. Capítulo 4, só clímax e batalha final expulsando a galera. Então, seria assim que eu dividiria, por exemplo, essa história aqui pra poder contar ela. Daria fazendo um one shot com mais páginas? Daria fazendo um one shot com mais páginas. Mas, particularmente, acho que quando é uma minissérie, não faz muito sentido você... Tipo assim, vamos lá, se é pra fazer um one shot de 200 páginas, faz uma minissérie, sei lá, em 4 capítulos de 50. Eu acho que fica melhor. Foi o caso que eu fiz com Makai. Makai, esse volume aqui, ele tem 150 páginas. Então o que eu fiz foi dividir ele em 3 partes pro leitor ter uma pausa. Porque você pensa, pô, quanto tempo vai levar pro cara ler 150 páginas? Ele não tem tempo para aquilo. Então é legal você dar um momento ali onde o leitor pode falar, ok, vou parar aqui e amanhã eu continuo, por exemplo. Então você mesmo dá esse ritmo de leitura pro leitor é melhor do que às vezes você deixar a história corrida direto durante um número longo de páginas, onde o seu leitor pode parar a qualquer momento. E às vezes você está no meio de um momento de uma construção emocional para poder gerar um clímax ali e um efeito emocional nele. E se ele parar ali naquele meio, quando ele voltar ele não vai ter aquele preparo e não vai sentir aquele clímax, então muda a percepção dele sobre a história. Então, se você vai fazer um one shot muito longo, é interessante que você mesmo decida as pausas ali do seu leitor. Claro que você não tem como controlar, né? Você não vai estar ali do lado dele falando, ok, para agora. Tipo, você está cansado de ler? Então para agora, não para depois não. Você não vai ter como fazer isso. Então não é algo tipo 100% garantido, mas que ajuda você dar mesmo as pausas ali, do que deixar completamente livre, porque pode acontecer isso aí que eu falei. Indo aqui para nossa última sinopse de hoje, a história é de um menino chamado Satone que queria fazer amizade com a Valória. Ela é uma menina que todos os amigos se mataram, só que Satone não sabe disso. Então no refeitório ele vê Valória e pergunta, pelo que eu tô vendo é o começo da história. Valória, posso sentar aqui? Ela respondeu que sim, então Satone pergunta se ele pode ser amigo. Então ela responde que se ele não quiser brincar com ela, morre. Agora ele sabe porque os amigos dela se mataram, então eles arrumam vários amigos e brincam muito. É pra ser um mangá meio engraçado, aterrorizante. E o nome do mangá vai ser Valória. Ok. Entendi, gostei da ideia. Acho que precisa criar aquele objetivo de trama, que eu sempre falo que é sempre essencial. Qual é a história final que a gente quer contar aqui? Onde a gente quer chegar aqui nessa história. Então, beleza. É pra ser uma história de terror mesmo?
alguma coisa assim, que ele falou pra ser meio engraçado, também aterrorizante. Eu acho que daria até pra ter um final bonitinho nessa história, no sentido de que, tipo, ela pode evitar ter amigos, porque todos os amigos que ela teve e que deixou de brincar com ela por algum motivo, acabaram morrendo, e aí ela prefere não ter amigos do que ter amigos e eles morrerem se um dia eles pararem de brincar com ela. E aí eu acho interessante o Satomi talvez saber que os amigos dela morreram e tal, e ver ela sozinha ali. E eu acho que precisaria de uma introdução maior pra essa história, pra gente comprar um pouco essa ideia de que a personagem não quer ter amigos e tal, porque ela tem esse medo. E o Satomi acabar, tipo, meio que, como fala? Insistindo nisso, né? E aí a gente tem essa questão de, beleza, e aí a história segue mais ou menos como tá aqui. Então a gente tem a personagem, só que em vez de ser algo que pareça só o macabro ali pelo macabro, como se ela fosse tipo assim, ou você brinca comigo ou eu te mato, porque na sinopse deixou aparecer um pouco isso, ser realmente algo talvez um pouco mais dramático. De ela achar que ela tem uma espécie de maldição, né? Onde quem não brinca com ela morre. Enfim, ou quem deixa de brincar com ela morre. E aí o Satomi vai se aproximar, e aí ela vai afastando ele, ele vai tentando se aproximar, ela vai afastando ele, tipo, não literalmente, né? Tipo, ele faz tentativas de se tornar amigo dela, mas ela sempre foge, ela sempre desvia, ela sempre faz alguma coisa pra não se aproximar. Ele acaba descobrindo sobre essa questão dos amigos que morreram, não sabe que desse lance de ela achar que tem uma maldição, mas sabe que os amigos dela, que ela costumava brincar em outro ano, morreram, por alguma pesquisa que ele fez, alguma coisa assim, etc. E aí, né, perguntando para outras crianças, algum professor, alguma coisa assim, sei lá, né, pode ser, já que eu imagino que são mais crianças aqui que estão na história. E aí, em um determinado momento, né, nisso, ela acaba cedendo um pouco. E aí, nesse momento em que ela revelaria ela achar essa tal maldição. E aí, beleza, e aí, a partir daí a gente pode seguir com dois caminhos. Numa história mais longa, o que eu faria seria uma espécie de investigação de onde da maldição, talvez ele pode acreditar nela e tal, e eles investigarem junto a maldição ou algo assim e tal, para no final das contas, por exemplo, descobrir que não existe maldição nenhuma, e aí ele convidar ela para brincar com outros amigos dele e ser alguma coisa assim. Numa versão mais curta, num one shot, eu colocaria isso meio que pro final, né, onde ele descobriria isso. Ela, por exemplo, poderia ficar querer ficar com ele em algum determinado momento, mostrar que ela quer brincar com ele, que ela quer ser amiga dele, mas daí ela rejeita e desaparece por um tempo, e aí ele vai atrás dela, e aí tem essa descoberta que, tipo, ela acha que tem uma maldição e tal. E aí ele fala, então eu já sei como resolver a sua maldição. E leva ela, sei lá, pro clubinho dele, alguma coisa assim, onde eles também falam só a gente ficar brincando sem parar. E aí, sei lá, ela sorri e termina com um grande sorriso dela. E beleza, fim de história. Isso num one shot funcionaria muito bem, seria um final bem bonitinho. Eu colocaria esse mesmo final numa versão mais longa dessa história, e se a ideia fosse ser mais aterrorizante, comédia, né, para poder encaixar esses elementos, eu estenderia a história um pouco mais, né, talvez uma minissérie, alguma coisa assim. Colocaria ainda mais ou menos talvez esse final, só que colocaria talvez uma investigação nesse meio, e aí poderia colocar mais elementos de comédia, com um pouco de elementos de drama, onde, sei lá, um amigo fica doente, e aí ela já acha que ele vai morrer, e não sei o que, e aí tem esse medo, e aí você cria todo esse drama na história por conta disso, algum evento no meio disso daí, e terminaria mais ou menos assim também, com ela entendendo que ela pode ter amigos e tal, né? Enfim, eu acho que seria esse o caminho que eu seguiria aqui pra essa história. Acho muito legal. Acho que funciona, como eu disse, tanto nessa versão mais longa quanto numa versão mais curta. Focaria bastante nessa questão da personagem ter esse trauma e como lidar com esse trauma. Faria o personagem ser bem insistente e amigável com ela a ponto de depois começar a mostrar que ela tem vontade, mas ela tem medo, e aí essa relutância da personagem e tal, para poder construir esse final onde ela se permitiria ser alegre, ser feliz, ter amigos e brincar e sorrir. Eu acho que seria, como eu disse, um final bem, bem bonitinho aqui para essa história. E o conselho que eu deixo aqui é, se você ainda não é aluno do Jornada do Mangaka BR, cara, igual eu falei ali na primeira sinopse, se inscreve lá no Jornada, porque você vai ter todo um modelo lá, eu mostro todo o passo a passo para fazer um mangá e, como eu disse, isso aqui dá pra fazer um mangá curto, direto ao ponto ali, e muito bonitinho, muito com uma mensagem muito bonita.
seria muito legal de você ver. E como eu disse, por ser uma história curta e simples, que dá pra ser feita de forma curta, como eu disse, dá pra estender, mas dá pra ser feita de forma curta, você conseguiria fazer ela em um tempo curto, sem necessitar de anos e anos construindo, trabalhando, etc. Então, cara, eu gostei bastante dessa história aqui e acho que o Jornada do Mangaka BR, ele ajudaria demais. Ele ajuda qualquer pessoa que queira fazer um mangá, mas sobretudo quando você já tem uma ideia dessa definida, cara, é o modelo perfeito para você usar como um mapa mesmo ali, de você ficar fazendo lado a lado ali. Vê a aula e desenvolve seu mangá, vê a aula e desenvolve seu mangá. Para one shot é perfeito, para você realmente pegar o passo a passo ali geral da criação e ir do começo até o final. Com série também funciona? Com série também funciona, porque em série você também vai ter que fazer página, entender narrativa, etc. Todas essas coisas vai funcionar. Só que o detalhe é que uma série você meio que vai fazer isso a cada capítulo e tal. E aí, né, ela é mais extensa, leva muito mais tempo, etc. Tem as suas questões, e série é mais difícil de ser trabalhada. Série é bem mais difícil de ser trabalhada porque você tem toda uma questão narrativa ali de como você vai fazer a linha guia de todos os capítulos e tal até chegar no final, enquanto no one shot você já vai meio que direto ao ponto ali. Não quis dizer aqui que o Jornada do Mangaka BR é só para fazer one shot, mas que o modelo de one shot combina perfeitamente, porque você pode realmente ir acompanhando cada aula e fazendo meio que ao mesmo tempo ali. Então, se você se interessou e tem vontade de conhecer o Jornada do Mangaka BR, o link tá aqui na descrição desse episódio. Muito obrigado para você que assistiu, para você que ouviu e chegou até o final aqui. E eu vejo você em um próximo episódio. Deixa o seu like se você estiver no YouTube, seu comentário também em qualquer plataforma. Deixa a sua avaliação se estiver no Spotify ou em outra plataforma aí de podcast. E eu vejo você no nosso próximo episódio. Eu acho que eu tinha falado isso, né? Falou!